Olá, irmãos e irmãs. Vamos à nossa devocional de hoje, em Marcos capítulo 1, versos 32 ao 34, que nos dizem assim: À tarde, ao cair do sol, trouxeram a Jesus todos os enfermos e endemoniados. Toda a cidade estava reunida à porta, e ele curou muitos doentes de toda sorte de enfermidades. Também expeliu muitos demônios, não lhes permitindo que falassem, porque sabiam quem ele era. É que a finalização de um dia já bastante cheio para Jesus. Ele, de manhã, pois aqui era um sábado, ao cair da tarde, de manhã ele foi à sinagoga e lá ele curou um endemoniado. Depois ele saiu de lá, foi até a casa da sogra de Pedro, e daí lá ela estava doente, com uma febre muito alta, e Jesus o curou. E a sua fama, então, essa notícia, ou essas notícias da cura, dessas curas, já foram ouvidas em outros lugares, né? A fama de Jesus começou a correr, tanto que, como diz aqui o texto, muitas pessoas começaram a trazer os enfermos e endemoniados para que Jesus então curasse, né? Os curasse. Pregadores havia em muitos lugares, bons pregadores, né? Nesse tempo de Jesus também. Jesus era um grande pregador, alguém que de fato expunha a palavra de Deus, veio para pregar arrependimento, para levar o povo então à consciência de quem verdadeiramente era Deus e ele como o Filho de Deus, o próprio Deus encarnado. Mas esse tipo de milagre, não é? Esse tipo de poder não era comum. E enfim, então quando Jesus aparece e faz esses milagres, a sua fama é imediatamente vista, reconhecida, e as pessoas então são levadas para ele curar. Jesus então, ele se compadecia das pessoas, ele percebia a necessidade das pessoas, e então ele as curava, não é? Aqui diz que ele curou a todas as pessoas que foram levadas para ele, não é? Ele curou enfermidades, ele curou endemoniados, enfim, para Jesus não havia coisa difícil, não é? E toda sorte de enfermidade, todo tipo de endemoniados, Jesus curou, não é? Bastava um endemoniado chegar à presença dele, como aconteceu na sinagoga, e Jesus curou, né? Mas é muito também interessante que nós percebemos em outra ocasião qual era de fato a motivação de muitos para buscarem a Jesus. De fato, muitos desses que buscavam a Jesus, especialmente esses aqui, que foram aí encontrá-lo na rua, enfim, logo depois que ele havia curado a sogra de Pedro, muitas pessoas o procuraram não porque o amavam, não porque o reconheciam como Filho de Deus, não para louvá-lo, glorificá-lo, não é? Mas simplesmente o procuravam para se valer dele, né? Para receber algo dele. E aí nós podemos pensar, porque isso aconteceu quando Jesus multiplicou os pães, numa das suas, né, uma das duas vezes que ele multiplicou os pães, ele saiu, né, de perto desse povo, depois da multiplicação, ele foi embora, subiu o morro, enfim, no outro dia ele estava já do outro lado do lago, e aí quando as pessoas pela manhã acordaram e foram procurar Jesus, Jesus não estava, aí souberam onde é que Jesus estava e foram atrás dele. E aí chegaram e encontraram com Jesus, e falaram: "Oh, Senhor Jesus, nós queríamos, né, encontrar com o Senhor", e aí o Senhor desapareceu, sumiu e tal, e aí Jesus diz aquelas palavras bem certas, profundas e duras, né? Olha, vocês estão me procurando não por causa, não é, de quem eu sou, mas por causa do que eu fiz para vocês, né? Por causa da comida que eu dei para vocês, né? Então nós corremos esse mesmo risco hoje. As pessoas correm esse mesmo risco hoje. Aqueles enfermos e endemoniados que foram curados foram até Jesus, possivelmente alguns deles, por aquilo que Jesus poderia oferecer. E hoje, como são as nossas orações? De que maneira nós nos dirigimos a Deus? De que maneira nós nos colocamos diante de Deus, nós oramos e falamos com Deus através de Jesus Cristo? Porque nós falamos com Ele apenas quando estamos em dificuldades, apenas quando as provações chegam à nossa porta?
Então são nesses momentos que nós dobramos o nosso joelho e falamos com Deus e oramos? Ou nós temos de fato amor por Cristo? Nós o amamos de tal maneira que nós o buscamos a todo instante, não importando se estamos tristes, se estamos necessitados de algum auxílio físico, financeiro, ou qualquer que seja outro? Ou será que nós de fato buscamos porque queremos ter um relacionamento com o nosso Deus, que é o nosso Pai, aquele que caminha conosco, anda conosco, que nos salvou, que nos santifica, que nos resgatou da morte, que vai nos levar para o céu? É porque já ganhamos o principal, já temos a vida eterna, a salvação. É por isso que andamos com Cristo, por isso que oramos, por isso que o buscamos, e não apenas nos momentos de dificuldades, de tristezas e de tribulações. Então isso eu penso que seja algo para nós pensarmos, de acordo com este ato, com este evento ocorrido na vida de Jesus. Muitos poderiam estar procurando a Jesus só para receber as bênçãos. E nós? Pensemos sobre isso. E se estamos parecidos com estes, mudemos de atitude. Mudemos, né? E peçamos a Deus que nos dê a motivação certa. E com alegria, poder e graça, Ele nos serve, mas nós, com amor, louvor, glorificando o seu nome, busquemos o Senhor, ao Senhor. Não porque Ele nos dá alguma coisa, mas por quem Ele é, em primeiro lugar. Que seja assim comigo e com você, que seja assim com todos nós. Em nome de Jesus. Amém.